Então, o hedonista é aquela pessoa que não gosta de passar aperto, não gosta de ter problema, não gosta de sentir dor, o tempo inteiro prazer, 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 prazer. Ela não consegue entender que a vida é feita das duas coisas, né? E ela tem um nível de insatisfação com a ausência de prazer extremamente alto. E isso aqui é por pecado, falta de educação emocional, falta de inteligência emocional, muitas vezes. Tá? Então, quando a pessoa está nessa categoria aqui, a gente tem que tratar de um jeito. Tá? Mas existe a pessoa que está viciada em alguma situação, em algum comportamento, em alguma substância. Então, o vício precisa ser tratado de outra forma. Tá? Então, como que a gente vai identificar quando a pessoa senta na nossa frente e começa a falar sobre o problema dela, ou o pecado dela, ou a dificuldade dela, se ela se enquadra em vício ou se ela se enquadra no hedonismo? Então, quando a dependência, o vício, tá? Você vai ter que avaliar, por exemplo, a pessoa que está imersa em um consumo exagerado de tranquilizantes ou estimulantes. Ou seja, a pessoa ela só consegue dormir com tranquilizante, só consegue se manter acordada com estimulante. A pessoa ela só dá conta de funcionar se ela tiver a base de remédio. Seja remédios lícitos, seja medicação ou drogas ilícitas, que causam o mesmo efeito de estímulo ou de tranquilizante. Então a gente tem drogas, por exemplo, você vai ter lá a maconha, você vai ter cocaína, que é tranquilizante e estimulante. Então às vezes a pessoa pode estar viciada nisso, e esses são os clássicos que a gente normalmente avalia, mas a pessoa também pode estar buscando os mesmos efeitos dessas drogas em remédios prescritos por um médico, por um psiquiatra, que vai dar para ele ali alguma coisa que o mantém alerta ou que o mantém dopado, vamos dizer assim. E aí você vai avaliar. A pessoa ela precisa disso para funcionar? Ela precisa disso para viver bem, para poder conviver em sociedade, para poder funcionar minimamente? Dependente. Ela está numa situação de dependência. Não, ela usa porque ela gosta do efeito, ela tem prazer naquilo que acontece, ela consegue usar, sei lá, só em festas, no final de semana, socialmente, só numa situação mais pontual, para fazer uma prova, para poder trabalhar numa coisa mais específica. Então a gente está trabalhando com uma pessoa que ela não tem a dependência daquilo, mas faz o uso por razões das mais diversas que pode encaixar aqui dentro do hedonismo. Também, excesso de comidas, doces, cafés. Então, às vezes a pessoa começa a falar assim, eu não consigo ficar sem tomar café que eu sinto dor de cabeça. Dependência. É diferente de gosto de tomar café. Tomo café porque me dá prazer, né? Doce, a mesma coisa. A pessoa não pode ficar sem comer doce, que o humor dela transtorna, ela fica angustiada, ela começa a tratar as pessoas mal, e aí ela come um doce, ela relaxa. Vício. Tá? Diferente de gosto de comer um doce, tenho um prazer de comer doce, não gosto de ficar sem prazer, não gosto de negar coisas ou prazeres para mim mesmo. Tá? Então, a comida, a mesma situação. Tem que acordar de madrugada e precisa comer. Então, tem a pessoa que come exageradamente por gula pura, hedonista. Então, vai numa pizzaria, vai num rodízio de pizza e pensa assim, tem que fazer valer cada centavo do que eu estou pagando. Eu tenho que fazer um estrago nessa pizzaria. Então, já comeu ali 6, 7 fatias. Já estaria completamente satisfeito, mas eu quero bater meu recorde e vai até passar mal. Hedonista. Tem a pessoa que precisa comer o tempo inteiro, o dia inteiro, acorda de noite para comer e já às vezes nem sente prazer em comer mais. Comer virou uma compulsão para satisfazer alguma ansiedade, alguma angústia, algum vício. Tá? Então, a gente precisa, quando você está conversando com a pessoa, você precisa depurar com ela. Qual é a origem desse seu problema com
aquilo que está te causando problema. Então, nós temos pessoas que passam a ser dependentes de trabalho, que se torna o que a gente chama de workaholic. Então, a pessoa, ela atrela a identidade dela ao que ela produz, atrela a identidade dela ao que ela faz, e ela começa a buscar no trabalho o significado para a vida dela, e de repente ela se sente culpada se ela não está trabalhando, ela se sente mal se ela está dormindo, se ela está descansando, se ela tira férias, se ela está no final de semana, se ela trabalha 8 horas ou 10 horas por dia, encerra o expediente e só volta novamente. De repente você começa a identificar a pessoa está viciada naquilo ali. Aquilo gera para ela sensação de utilidade, de importância, e o trabalho se torna, ela se torna dependente do trabalho. Pode acontecer também na prática abusiva de esportes. Então, a pessoa gosta de esporte, gosta de jogar uma bola, diferente da pessoa que precisa o tempo inteiro, o máximo tá na academia, e eu quero essa endorfina, e eu quero correr, e eu quero malhar, e eu quero levantar peso, e eu quero virar um monstrão, e eu quero não sei o quê, e fica o tempo inteiro excessivamente buscando aquilo ali, o exercício, né? Pode acontecer com atividades na igreja ou busca de experiências espirituais. Então tem a pessoa que às vezes tem prazer, aquilo que Davi escreve, eu tenho prazer de estar na casa do Senhor, um dia na tua presença vale mais do que 1000, que gostaria de estar constantemente na presença de Deus. E tem também a situação da pessoa que começa a olhar para a igreja e para atividades espirituais como vício. E aí a pessoa que está assim, ela começa a entrar numa insaciabilidade. E normalmente são pessoas que têm mais facilidade de ficar buscando e até mesmo criando experiências místicas, sobrenaturais, porque simplesmente estar na igreja ou ir num culto já não satisfaz mais. A pessoa precisa, eu preciso de mais, eu preciso sair de mim, eu preciso de uma catarse, eu preciso entrar em transe, eu preciso... E aí ela vai buscar, e às vezes isso acontece no sincretismo religioso, a pessoa às vezes está na igreja, está no espiritismo, está na Umbanda, vai para budismo, volta para a igreja e começa a fazer aquele ciclo do sincretismo religioso. Às vezes é dentro de uma igreja propriamente dita, e ela começa a buscar essa frenesi da experiência. E aí você já percebe, bom, a pessoa está dependente daquilo ali. Né? Pode acontecer com pessoas, normalmente um apego doentio a filhos, por exemplo. Você vai identificar uma pessoa que a vida dela são os filhos, a vida dela são cuidar do filho, levar o filho para um lugar, levar o filho para o outro, mexer com o filho. Se o filho não está perto, ela entra em pânico. Se o filho sai, gera uma angústia muito forte, e o filho começa a crescer. E aí começa a ter a sua autonomia, e a pessoa começa a perceber ou sentir que a vida não vai ter mais sentido, que o que eu vou fazer agora se meus filhos saírem de casa, se meus filhos casarem, se meus filhos... Então isso pode acontecer também com relacionamentos. Então existem várias circunstâncias que pode levar uma pessoa a estar numa situação de dependência. O que é a linha de corte que a gente vai trabalhar para saber se a pessoa está de um lado ou do outro? Prazer. Normalmente, quando a pessoa está viciada, ela já não consegue sentir prazer naquilo que ela está fazendo. Ela passa a fazer aquilo tentando aliviar uma tensão que ela está sentindo, uma angústia que ela está sentindo. E ela começa a achar que aquilo vai aliviar a angústia dela. Tá? Se a pessoa sente prazer, então a gente não trata isso como vício. A gente vai tratar isso de outra maneira. Deu para entender essa diferença, gente? Então isso pode acontecer, e eu vou acrescentar um item aqui, até para a próxima apostila eu vou buscar, porque é uma coisa que talvez explodiu com muita força nos últimos anos, que é o vício em pornografia, masturbação. Então a gente tem a pornografia entrando na mesma situação.
Então, às vezes, a pessoa ela está praticando, ela assiste pornografia, se masturba, começa a ter mais prazer sexual na pornografia do que no sexo em si, com o marido, com a esposa, alguma coisa nesse sentido, e aí ela vem e procura o aconselhamento. E muitas vezes ela trata essa situação como um vício. No aconselhamento, ela já meio que vai e diagnostica para você. Fala assim, eu tenho um vício. E te apresenta pornografia. Você precisa conversar com a pessoa para entender. É vício se a pessoa usa a pornografia como forma de aliviar a tensão, aliviar o estresse e não necessariamente sente prazer nisso mais. Tá? É hedonismo se a pessoa vai na pornografia, acessa a pornografia para ter prazer. Então, se a pessoa tem prazer, a pessoa, eu faço isso em momentos específicos, eu tenho o dia que eu faço isso, é no final de semana, e ela tem prazer, você não pode tratar isso como vício. E a maneira de você aconselhar e você conduzir a pessoa vai ser uma. Se a pessoa já faz isso como praticamente a única forma dela aliviar a tensão, o estresse, a angústia, a ansiedade, provavelmente ela já está viciada. E aí você vai tratar isso de outra forma. Tá? O que acontece na cabeça da gente quando a gente vai trabalhar essa questão do vício? O Ricardo fez uma pergunta aqui, glutonaria é vício ou hedonismo? Pode ser ambas as coisas ou um outro? Sim. Você pode ter a pessoa que come excessivamente por ser hedonista, por prazer, e pode ter a pessoa que já faz isso para aliviar uma angústia, para aliviar uma tensão. E aí você já está trabalhando na perspectiva da dependência. Tá? Então, da mesma maneira, tudo aquilo que te traz prazer, num momento, pode se transformar num vício, em outro momento. O que acontece na cabeça da pessoa que está viciada? A cabeça da gente, então você pensa aqui, que isso que é um cérebro. Tá? Faz uma força aí para você imaginar. O cérebro. Ele tem a divisãozinha dele aqui, né? E dentro do cérebro a gente tem os neurônios que ficam lá dentro. A gente tem neurônio no corpo todo, mas vamos falar dos do cérebro, tá? E quando você vai criando padrões na sua vida, normalmente você vai fazendo conexões entre neurônios. Então, por exemplo, você vai lá na autoescola e você um dia aprende a ficar apertando o pedal do acelerador do freio da embreagem. Aí você está trabalhando um neurônio ali na sua cabeça. Estou simplificando bem, tá, gente? Estou usando termo científico, não. Você está trabalhando um neurônio ali da sua cabeça, que é dos pés ali, ficar apertando os pedais. Aí daqui a pouco você cria um outro hábito que é mexer com o volante com a mão. Aí você está trabalhando um outro neurônio na sua cabeça que é o responsável por controlar seus movimentos com as mãos ali. Depois você vai começar a prestar atenção no ritmo do carro, troca de marcha. Começa a trabalhar um outro neurônio. Quando você fica repetindo isso, primeiro dia você está ali pensando, agora passo a marcha, tira o pé devagar da embreagem, vai acelerando devagar, morre o carro. Aí você vai lá e repete, tá lembrando da autoescola, né, Deus? Aí você vai lá e repete aquilo de novo, repete aquilo de novo, você repete aquilo. De repente, você está fazendo. E de repente você está fazendo sem pensar. Por quê? Você criou um padrão neuronal na sua mente que faz com que você consiga entrar no carro e sair de um lugar e ir para o outro, e às vezes nem saber direito como você chegou no outro lugar. Você não pensa mais, agora vou passar a marcha, agora vou virar o volante, agora vou tirar o... Flui. Por quê? Você criou um padrão. Então, o cérebro da gente foi criado por Deus para funcionar desse jeito, para a gente poder gastar o mínimo de energia com as coisas que a gente precisa fazer e continuar desenvolvendo, ter criatividade, fazer as coisas que a gente precisa pensar para fazer, já que pensar é a coisa que mais gasta energia no corpo humano. Você gasta mais caloria
em um dia pensando do que se você faz atividade física, se você corre 10 quilômetros, pedala, faz musculação. Pensar é o que mais gasta energia. Por isso que a gente precisa encontrar formas de economizar energia pensando. Qual que é a forma que Deus desenvolveu para nós para esse tipo de coisa? É a criação desses padrões. É por isso que quando você é bebezinho, você tem que aprender a andar, você tem que pensar nos passos que você tem que dar. Quando você é criança, você já não pensa sobre isso mais. Já está pensando em fazer conta de matemática, porque você foi na escola e o professor te ensinou a fazer 2 mais 1. Você só consegue aprender a fazer conta porque para andar você já faz isso aqui com o seu cérebro. Tá? Então, o que acontece com o vício? Às vezes nós começamos a pegar algumas coisas que estão ainda na esfera do prazer e a gente começa a criar um único ou um principal caminho para se atingir prazer. E daqui a pouco a gente usa esse mesmo caminho para atingir alívio. E daqui a pouco a gente usa esse mesmo caminho para aliviar uma tensão, uma angústia. E aí, de repente, você cria um padrão que meio que prende você se você quiser alcançar aquele mesmo objetivo que você tinha anteriormente. Então você vamos pegar o exemplo por último que eu estava dando aqui da questão da pornografia. Então Deus foi lá e criou o ser humano com desejo sexual, com necessidades sexuais para serem satisfeitas dentro do casamento entre o homem e a mulher e fluir a partir disso dessa maneira. Mas aí o cara vai lá e ele tem o padrão dele natural, vamos dizer assim, de atingir o prazer sexual dentro do casamento, e que o próprio ritmo do casamento freia isso de se tornar um vício, porque o outro precisa querer também, você não pode ficar fazendo isso o dia inteiro, você tem que ter o momento, o dia, as atividades vão tirando você daquele frenesi, daquela situação. Aí o cara fala assim, não, já sei, eu vou tentar buscar esse mesmo prazer assistindo um vídeo, masturbando. Ele começa a fazer isso. E aí o acesso a isso aqui é muito mais fácil do que a relação sexual. A relação sexual é aquilo que a gente tratou na aula de aconselhamento de casais. Às vezes é uma montanha que você tem que escalar para poder ter a relação sexual. Então, isso aqui é fácil. Eu consigo fazer isso aqui em 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Daqui a pouco é uma ida no banheiro. Aí, esse padrão começa a reforçar. Começa a reforçar e ele começa a apagar esse aqui, por causa da troca. E aí, quando isso acontece, o prazer some. E aí isso aqui passa a ser usado só para aliviar a tensão que o vício traz antes de você praticar aquilo que você é viciado. Então a gente tem aquilo que chama de síndrome de abstinência, que você vê a pessoa que às vezes é alcoólatra e começa a ser privado do álcool. Ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar angustiada, ela às vezes treme, ela às vezes sua, ela tem sensações físicas no corpo de desconforto, até que ingere álcool. Então essa situação, ela pode acontecer com qualquer outro vício. Então, quando o cara ingere o álcool, porque ele está em síndrome de abstinência, ele não bebe com prazer. Ele não vai lá e fala assim, puxa, essa cachaça aqui, envelhecida em barris de carvalho de 1940, e a degustação dela desce na boca e aquece o pé, e bebe. E ele vai bebendo até se embriagar, por quê? Porque ele está angustiado e buscando ali o alívio da angústia dele. Ele está viciado. Deu para entender isso aqui, gente? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.